A imigração europeia no Brasil constitui um dos processos históricos mais decisivos para a formação social, econômica e cultural do país entre o século XIX e o início do século XX. Embora a presença europeia exista desde o período colonial, foi após a crise do sistema escravista e, sobretudo, depois da abolição da escravidão em 1888, que o Estado brasileiro passou a incentivar de forma sistemática a vinda de trabalhadores europeus. Esse movimento esteve ligado tanto à necessidade de reorganizar o trabalho agrícola, quanto a um projeto ideológico de modernização e branqueamento da população, inspirado por teorias raciais então difundidas na Europa. Durante o Segundo Reinado e com mais intensidade na Primeira República, governos provinciais e estaduais financiaram a passagem de imigrantes, especialmente para as regiões Sul e Sudeste. Italianos, alemães, portugueses e espanhóis formaram os maiores contingentes, seguidos por poloneses, ucranianos, suíços e outros grupos menores. Muitos foram encaminhados para o trabalho nas lavouras de café de São Paulo, substituindo a mão de obra escravizada recém-liberta, enquanto outros participaram da colonização agrícola no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A imigração italiana foi numericamente a mais expressiva. Entre o final do século XIX e o início do século XX, centenas de milhares de italianos chegaram ao Brasil, atraídos por promessas de terra e trabalho. Muitos vieram do norte da Itália e se estabeleceram inicialmente como colonos nas fazendas de café, sob o regime de parceria, que frequentemente resultava em endividamento e exploração. Com o tempo, uma parcela significativa migrou para as cidades, especialmente São Paulo, onde contribuiu decisivamente para a formação do operariado urbano e para o desenvolvimento das primeiras organizações sindicais. A imigração alemã teve características distintas. Iniciada ainda no início do século XIX, antes mesmo do grande ciclo cafeeiro, ela esteve ligada a projetos de ocupação territorial no sul do país. Os colonos alemães fundaram comunidades relativamente autônomas, organizadas em pequenas propriedades agrícolas familiares, com forte preservação de práticas culturais, religiosas e linguísticas próprias. Essas colônias contribuíram para a diversificação econômica regional, introduzindo técnicas agrícolas, artesanais e industriais que influenciaram o desenvolvimento local. Os portugueses continuaram a chegar ao Brasil ao longo de todo o período, mantendo uma presença constante nas atividades comerciais urbanas. Já os espanhóis tiveram participação significativa, sobretudo na agricultura paulista, enquanto poloneses e ucranianos se concentraram em áreas de colonização do Paraná e de Santa Catarina, contribuindo para a formação de uma paisagem rural marcada pela pequena propriedade e pela agricultura de subsistência combinada com produção para o mercado interno. A política imigratória brasileira não foi neutra nem espontânea. Ela esteve profundamente vinculada a interesses econômicos e a concepções raciais hierarquizantes, que valorizavam a imigração europeia em detrimento de outros grupos. O Estado financiava passagens, oferecia terras e organizava estruturas de recepção, como hospedarias de imigrantes, especialmente em São Paulo. Ao mesmo tempo, havia a expectativa de que esses imigrantes contribuíssem para transformar os hábitos de trabalho, introduzir técnicas consideradas modernas e alterar a composição demográfica da população. Apesar das dificuldades iniciais enfrentadas por muitos imigrantes, como condições precárias de trabalho, isolamento e barreiras linguísticas, suas experiências resultaram em profundas transformações na sociedade brasileira. Eles participaram da expansão da economia cafeeira, da formação do mercado de trabalho livre, do crescimento urbano e industrial e da constituição de associações culturais, religiosas e políticas. Também contribuíram para a diversificação cultural do país, influenciando a alimentação, a arquitetura, as festas populares e as formas de organização comunitária. A imigração europeia, portanto, não pode ser entendida apenas como um deslocamento populacional, mas como um processo histórico complexo que articulou interesses econômicos, projetos políticos e transformações sociais duradouras. Ela ajudou a redefinir o mundo do trabalho no pós-abolição, acelerou a urbanização e deixou marcas profundas na identidade cultural brasileira, cuja diversidade resulta, em parte, desses encontros entre diferentes tradições e experiências históricas.